Pedido de renúncia do ministro Alexandre de Moraes é outra bomba que acabou de explodir, que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E essa notícia está acoplada está acoplada ao Flávio Bolsonaro. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes dessa notícia aqui para todos vocês. Tem também Alexandre de Moraes sendo desmentido dentro da Rede Globo. Sim, gente, tá dentro da Rede Globo. Alexandre de Moraes foi desmentido, foi desmascarado e humilhado. É claro que eu vou trazer isso também. E também tem decisão de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro. É simplesmente inacreditável. Eu vou trazer também essa informação para vocês. E por fim, a Polícia Federal acaba de soltar uma bomba para cima do Lulinha, do filho do Lula, e gerou desespero total e geral, gente, tá? Fui bem breve, né? Tudo isso vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, para ser mais rápida e breve possível. Acabou de explodir agora, neste exato momento, gente, tá? Imaginem só, gente, tá? Ser criado uma CPI exclusiva só para investigar o ministro Alexandre de Moraes. Gente, a casa definitivamente caiu para o Alexandre de Moraes como nunca antes na história da política e do judiciário nesse país. Isso, se acontecesse, gente, seria uma tragédia para o Alexandre de Moraes, para o Dias Toffoli, mas assim, sem precedentes. Só que isso aqui, gente, tá? Deixou de ser apenas um burburinho e passou a ser realidade. É o que está aqui agora na sua tela. Vieira, gente, tá? O delegado Alessandro Vieira, senador da República e relator da CPI do crime organizado, acabou de protocolar um pedido de CPI sobre a atuação de Moraes e Toffoli no caso Massa. Vocês conseguem imaginar, gente, tá? Uma CPI completamente voltada para investigar Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Daniel Vorcaro e o escândalo do caso Márcio. Pois bem, gente, tá? Já está aqui tudo apresentado. Tá aqui, ó, o senador Alessandro Vieira apresentou nesta última sexta-feira, 6, um requerimento de instauração de uma CPI específica só para isso, tá? Para investigar as condutas dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no STF no âmbito do caso do escândalo Master. Em postagem no X, o parlamentar afirmou que é necessário garantir que todos estão sujeitos à mesma lei. Ele disse o seguinte: vejam só. Apresentei requerimento de CPI específica, é só para isso, não é para mais nada, não é para investigar outras coisas, é só para investigar Moraes, Toffoli, Vorcaro e esse escândalo da CPI. Então, ó, apresentei requerimento de CPI específica para apurar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no âmbito do caso Master e seus desdobramentos. Sem condenações prévias e com responsabilidade, é preciso garantir que todos estão sujeitos à mesma lei. Só assim o Brasil será República Democrática Real. Agora começa a coleta de assinaturas, diz a publicação. Agora está indo para cima. Coletar as assinaturas e, gente, eu tô chocada. Eu tô perplexa, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Eu acho que o desespero deve estar tomando conta, né? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, investigado em uma CPI, uma CPI criada só para eles. Meu Deus do céu, gente, tá? Se isso acontecer, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá, porque tem mais, gente. Vamos, porque tem mais. Deixa eu trazer aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês notícia boa sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. O Gilmar Mendes tomou aqui uma decisão
que pode se tornar uma reviravolta no caso Bolsonaro. Tem tudo para isso acontecer. Eu vou trazer nos mínimos detalhes aqui daqui a pouquinho para vocês, porque antes, pedido de renúncia de Alexandre de Moraes. Está aqui. Moraes precisa renunciar. O próprio Flávio Bolsonaro está pedindo que Alexandre de Moraes renuncie o seu cargo do STF após tudo que foi revelado na imprensa, tudo que foi revelado, das investigações da Polícia Federal, pela Malu Gaspar, pelo jornal o Globo e vários juristas. Tá aqui, ó. Moraes precisa renunciar, afirma Flávio Bolsonaro. Ó. O senador fluminense e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro foi pra cima, né? Dobrou a aposta, peitou o homem, ó. Afirmou neste sábado 7 que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve renunciar ao cargo, pois não há mais qualquer condição de permanência dele no posto. Pelo bem da democracia e do judiciário brasileiro, disse o senador, referindo-se à possível saída do magistrado, ou sofrer imediatamente o processo de impeachment no Senado Federal. O parlamentar disse que a troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes deixam claro que o ministro atuava como advogado do ex-banqueiro. Era parte interessada nas demandas, acrescentou o senador ao citar o magistrado. Isso é absolutamente incompatível com a função e configura crime. Flávio também afirmou que outro escândalo merece atenção: o fato de o PGR Paulo Gonet não ter aberto investigação contra Moraes. As instituições precisam ser preservadas das pessoas que as envergonham, destacou Flávio Bolsonaro. Junto à publicação, Flávio postou um vídeo do senador Magno Malta, no qual o parlamentar destaca notícias sobre a troca de mensagens entre Moraes e Daniel Vorcaro. Segundo Malta, deputado pelo Espírito Santo, reportagens divulgadas pela imprensa desmentem o ministro Alexandre de Moraes, que nega ter dialogado com Vorcaro. Ele já poderia ser impeachmentado há muito tempo, escreveu o senador, referindo-se a Moraes. Vocês que estão envolvidos nessa porcaria, quem sabe, nem estivessem passado o que estão passando, mas deixaram o monstro crescer. Segundo o Magno Malta, tá complicado porque vocês deixaram o monstro crescer. Mas, segundo Flávio Bolsonaro, após novas denúncias, novos prints e a investigação da Polícia Federal relatar possível conversa entre Moraes e Vorcaro no dia em que o Vorcaro foi preso, Flávio Bolsonaro fez uma acusação seríssima. Ele disse que o Alexandre de Moraes está agindo como advogado do Daniel Vorcaro. Lembrando que quem, na verdade, seria advogado do Daniel Vorcaro era a esposa do Moraes, e não Moraes. Mas nas conversas, por incrível que pareça, Moraes só conversa com, o Daniel Vorcaro só conversa com o Moraes. Até agora não saiu nenhuma citaçãozinha, do Daniel Vorcaro se referindo à esposa do Moraes. É muito estranho, gente, tá? E assim, as pessoas começam a ligar uma coisa na outra e o Flávio Bolsonaro fez o pedido aqui de renúncia para o ministro Alexandre de Moraes. Pediu para que ele renunciasse o seu cargo antes que a coisa piore muito, muito mais. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora chegou a vez dele, que eu gosto, eu admiro, faço força para que vá para o Senado, porque esse aqui é um deputado de coragem. O deputado Gustavo Gai disse que agora acabou para Alexandre de Moraes. Acabou para o Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF. No mínimo, ele tem que acordar às 6 horas da manhã com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Gente do céu, vejam que o Gustavo Gai teve a coragem de fazer contra o Moraes e expôs uma bomba aqui nesse vídeo. Assistam até o finalzinho que vocês vão entender. Acabou para o Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF. No mínimo, ele tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Eu vou te explicar o porquê que ele acabou de se autodestruir, tentando desmentir a matéria que saiu na imprensa. Vamos lá. A imprensa divulga que Moraes e Vorcaro trocavam muitas mensagens um com o outro, batendo o maior papo através de imagens de visualização única.
Daí nós entendemos que eles escreviam os textos em blocos de notas, faziam um print e enviavam a mensagem em visualização única, achando que dessa forma eles jamais seriam descobertos e os seus planos malignos seriam sempre secretos. Mas a imprensa divulgou. Só que Moraes achava que a ligação entre as mensagens era feita através dos horários que o print era feito e o horário que a mensagem era enviada. Daí o Moraes nos faz um gigantesco favor e mostra o quão podre o STF virou. Ele solta essa nota. Nessa notinha mequetrefe, o Moraes afirma através do STF, tá? Do STF. Ele afirma que o conteúdo que acharam no celular do Vocário e no computador não foi enviado para ele. Ele afirma que estava na pasta de outra pessoa e que não havia sido enviado para ele. Primeiro, ele não nega que conversou com o Vocário. Como se não fosse bastante, ele fala, olha, essas mensagens aí, esses prints, não foram enviados para mim, foram enviados para outra pessoa. Ele achava que a ligação entre o print e a mensagem tinha sido feita usando o horário do print e o horário da mensagem. Pera aí, o Globo vai lá e publica algo que acaba com a carreira do Alexandre de Moraes. Mensagens trocadas entre Vocário e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. Não foi pela Malu Gaspar, foi pela Polícia Federal. Diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o conteúdo que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro. Sabe como que foi feito? Aqui vai o último prego no caixão Alexandre de Moraes. Bem aqui, ó. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que contam nos blocos de notas de Vocário e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. A Polícia Federal tem um software que reverte o processo de visualização única para ver qual foi a mensagem enviada e eles sabem que foram exatamente aqueles. Moraes mentiu, a mentira não durou nenhuma hora e o Brasil agora sabe que ele mentiu 2 vezes. Fim desse caso. Esse aqui vai pra cima mesmo, gente, tá? Eita, gente, que o trem tá começando, a chapa tá esquentando. Meu Deus do céu, gente, tá? E aí, gente, vocês acham que tem a mínima condição de Alexandre de Moraes continuar sendo ministro do STF após tudo que foi exposto pelo deputado federal Gustavo Gayer, pela Malu Gaspar, pela própria Polícia Federal? Polícia Federal utilizou um software, gente, tá? Que simplesmente desmascarou o ministro Alexandre de Moraes. Falando em desmascarou o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Ao que tudo indica, abandonaram mesmo o ministro Alexandre de Moraes. Jornal Nacional desmente Alexandre de Moraes ao vivo. Diz que as mensagens foram extraídas em perícia da PF e afirma que as mensagens de visualização únicas foram recuperadas para desespero do ministro Alexandre de Moraes, né? A visualizações únicas, aquelas que você visualiza e logo elas apagam, segundo aqui a matéria, mensagens de visualização únicas foram recuperadas. Gente, o Moraes deve estar desesperado, gente, tá? Se você não assistiu, assista esse vídeo bombástico. Gente, a Globo destruiu o Moraes aqui com esse vídeo. Vocês vão entender assistindo tudo. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vocário e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida.
O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. No Amazonas, a polícia... Gente, tá? Eu vou até aqui repetir aquela frase do Demétrio lá da Globo News. A casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, eu acho que as chances do ministro continuar na Suprema Corte agora, se tinha algum resquício de chance agora, foi pro beleléu, né? Gente, quem diria, gente, acontecer esse plot twist carpado? Alexandre de Moraes, o Todo-Poderoso, sendo exposto dessa forma pelo Jornal Nacional, onde o Brasil inteiro, né, o centrão, o centro-esquerda, o pessoal da esquerda só consome isso aqui, só assiste isso aqui, gente, tá? O pessoal da direita sabe muito bem que assim, a gente tem várias opções, mas o pessoal da esquerda, do centrão, só consome isso aqui. Agora todos eles estão sabendo dessa sujeira envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro. Eu só consigo me lembrar, depois de tudo isso aqui exposto pelo Gustavo Gayer, por jornalistas da Globo News, né, pelo próprio Jornal Nacional, né, por esse monte... Por todos os jornalistas, eu só consigo me lembrar daquele contrato de 129 milhões. Eu acho que tá aí a resposta, né, para aquela pergunta da Malu Gaspar, né? Quais foram os serviços prestados que justificasse um contrato de 129 milhões? Será que seria Alexandre de Moraes agindo supostamente como advogado de Vorcaro? Porque foi essa acusação que o Flávio Bolsonaro fez agorinha. Que Alexandre, se ficar tudo comprovado que realmente foi ele que trocou mensagens com o Vorcaro, segundo o senador Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente, Moraes agiu como advogado do Vorcaro. Isso é crime sem precedentes. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer... já vou trazer agora. Agora, gente, tá? Uma informação sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, mas eu preciso que vocês assistam, gente, com muita atenção. Porque segundo o Pavi, é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele tomou uma decisão, eu acho que o Gilmar Mendes nem imaginaria que ao tomar uma decisão ele estaria beneficiando e talvez até tirando o Bolsonaro da prisão. Exatamente isso que acabou de acontecer. O PGR, gente, o Paulo Gonet, ele entrou em desespero, tá? Com nova decisão do Gilmar Mendes, que pode inocentar e salvar Jair Messias Bolsonaro. Exatamente isso, gente, tá? O PGR, ao perceber que o Gilmar Mendes, decano do STF, tomou uma decisão que pode salvar e inocentar o Bolsonaro, o PGR entrou no desespero. Desespero tomou conta, porque todo aquele trabalho, gente, da Polícia Federal, PGR, julgamento no STF, tudo isso pode ser jogado no lixo. Porque o Gilmar Mendes tomou uma decisão que pode se estender a Jair Messias Bolsonaro. Eu tô perplexa. Vocês vão gostar dessa notícia. Assistam, gente, só assistam. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, criticou o entendimento do ministro Gilmar Mendes, decano do STF, sobre acordos de delação premiada e disse que, se for replicada essa decisão, esse entendimento, a tese do Gilmar Mendes pode trazer impacto para as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus da loucademia do golpe, com possibilidade de anulação das sentenças, que já são nulas, tá?
Na decisão criticada pela PGR, Gilmar Mendes, ele afirmou que uma denúncia oferecida contra o governador da Paraíba em 2020, no âmbito da chamada Operação Calvário, ele falou que essa denúncia não poderia ter sido aceita pela Justiça do Estado da Paraíba por estar baseada exclusivamente em acordos de colaboração premiada, sem elementos complementares de prova. Nesse caso, o Ministério Público afirmou ter indícios de que o ex-governador da Paraíba integrou organização criminosa que praticava atos de corrupção e lavagem de dinheiro por meio de organizações sociais da área da saúde e contratos fraudulentos na área da educação. Mas também é o seguinte, né? Você roubar de hospital e de escola de criança é crime democrático, PGR. O que não pode é falar mal do STF. O mais absurdo dessa notícia, Ricardo e Caivano, é o seguinte. O Gilmar Mendes, ele não mudou de opinião. Ele apenas voltou a ter a mesma opinião garantista que ele tinha no enterro da Lava Jato. O ministro somente tornou a se adequar, mais uma vez, ao direito, à estrita legalidade em matéria criminal. A PGR é que, por sua vez, agiu como se não soubesse de tudo isso. E essa atrapalhada conjunta serve para comprovar para o Brasil e para o mundo inteiro que o Bolsonaro e todos os réus condenados pela loucademia do golpe nada mais são do que perseguidos políticos. O Gilmar, numa sequência de acontecimentos, ele ficou em silêncio, absoluto silêncio, enquanto se fazia com o Bolsonaro tudo aquilo que ele deixava muito claro que configurava tortura na Lava Jato, que configurava verdadeira vergonha para o judiciário brasileiro, que configurava, nos dizeres dele próprio, coisa de pervertido. Exato. Eu digo entre aspas. Ele dizia que você prender alguém para obter uma colaboração, uma delação, soltar na sequência e ancorar um processo, criar um caso a partir disso, é, aspas para o Gilmar, coisa de pervertido. Ele assistiu a todas essas coisas de pervertido que ele mesmo descreveu em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ele assistiu, durante o processo do Bolsonaro, tudo isso que ele atacou ao longo de 6 anos e não falou nada. Ou seja, para o Bolsonaro a justiça podia ser uma vergonha, podia ser coisa de pervertido, podia ser tortura, ou, com a expressão do Toffoli, a justiça podia servir como pau de arara do século XXI. O Gilmar, recentemente, ele proibiu o Senado de ser freio e contrapeso, dizendo que era inconstitucional uma lei que ele disse 2 vezes seguidas que era constitucional. Pessoal, em tese, o que os juristas estão dizendo aqui é que essa nova decisão do ministro Gilmar Mendes, que inclusive aquela tese que ele defendia, né, há anos atrás, ele só deixou de defender essa tese no momento em que Bolsonaro estava, né, se lascando no julgamento lá no STF. Mas aí passou o julgamento do Bolsonaro, ele voltou com aquela tese lá de antigamente, dizendo que, olha, não... né, delação, prender uma pessoa para extrair dela uma delação, né? Não pode haver condenação que seja, né, que tenha utilizado uma prisão para uma delação, fruto disso não pode, mas para o Bolsonaro pôde, né? Então, assim, o Gilmar Mendes acabou de tomar uma decisão nesse sentido e o PGR pensou assim, opa, parou lá. A defesa do Bolsonaro pode enxergar isso aqui dessa forma, que pode abrir precedentes para a soltura de Jair Messias Bolsonaro. Essa interpretação atual do Gilmar Mendes pode abrir precedentes para que a defesa do Bolsonaro peça soltura dele da prisão. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero? Agora vai ficar aqui, né? O Gilmar Mendes e o PGR Paulo Gonet vão ter que se debater ali. Mas Gilmar Mendes vai voltar atrás? É claro que não, gente. Ele vai continuar na sua tese. Ele só parou de acreditar na sua tese enquanto o Bolsonaro estava sendo julgado. Estava sendo ali, segundo o parâmetro, torturado, né? Estava sendo condenado ali para aquele júri. Mas passou a condenação, ele voltou a pensar da mesma forma que ele sempre pensou a vida inteira. Então, essa decisão do Gilmar Mendes abriu, sim, precedentes. E lógico, né, que a equipe jurídica do Bolsonaro já deve estar atenta a tudo isso. E, claro, logo, logo a gente deve ver aí
informação de pedido de soltura, né, do Bolsonaro em cima dessa decisão que o Gilmar Mendes acabou de tomar, né? O pau que dá em Chico, bem que dá em Francisco. Se para que, né, para um cara lá no estado tal, o Gilmar Mendes tomou decisão dessa forma, se a interpretação é dessa forma, por que pro Bolsonaro tem que ser diferente? Gente, tá? Chumbo grosso que pode explodir aí a qualquer momento. Vamos lá, porque tem mais, gente. Então eu separei mais coisa para trazer aqui para vocês, inclusive decisão do ministro Alexandre de Moraes. Acabou, gente, tá? Acabou de sair nova decisão sobre Jair Messias. Acabou de sair decisão sobre Silas Malafaia, perdão, tá? Que Alexandre de Moraes vota para tornar Silas Malafaia réu. Para surpresa zero de ninguém, o Alexandre de Moraes está ali ferrando e lascando, né? Então, ele ferrou e lascou com o Bolsonaro, agora o próximo do alvo é o Silas Malafaia. Tá aqui, gente, tá? Nesta última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do STF votou para que o pastor Silas Malafaia se torne réu pelos supostos crimes de calúnia e injúria que teriam sido praticados contra os generais de 4 estrelas que compõem o alto comando do Exército. Gente, agora o motivo pelo qual ele foi tornado réu, pelo qual Silas Malafaia está se tornando réu, eu tô perplexa. Vocês vão entender, O caso começou a ser julgado nessa sexta-feira na primeira turma. A primeira turma, vocês já sabem, né? O mesmo pessoal que condenou o Bolsonaro. Até o momento, somente o relator Moraes votou, né? Os outros 3 ainda vão votar. A denúncia contra o Malafaia, aqui que tá a parte mais importante, aqui que vocês vão ficar de queixo caído. A denúncia contra o Malafaia foi apresentada pela PGR, indicado pelo Lula, né? Após um discurso do líder religioso durante manifestação em 6 de abril. Na ocasião, a fala de Malafaia foi motivada pela então recente prisão do general Braga Neto, né? Foi na época em que o Braga Neto foi preso, o Silas Malafaia ficou indignado. Aí o Silas foi pra cima dos generais. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxos. Gente, o Silas Malafaia chamou ali os comandantes do alto escalão de frouxos. Então, gente, o Silas Malafaia está sendo perseguido, está sendo julgado no STF porque ele chamou comandantes, generais do alto escalão de frouxos. Foi uma crítica, gente, foi uma crítica. Eu não vou nem continuar, gente. O sentimento é de consternação. A gente fica consternada com uma notícia dessa. Tem essa enquete que eu quero fazer aqui com todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Todos, gente, eu quero todos vocês respondendo essa enquete, essa pergunta aqui embaixo, aqui nos comentários. Essa pergunta foi feita pela Ludmila Lins Grilo, mas eu achei, assim, muito pertinente. Por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. O que é melhor para o Brasil? Moraes no cargo com a Lei Magnitsky ou Moraes fora do cargo sem a Magnitsky? O que é melhor para o Brasil? O que seria melhor? O que você gostaria que acontecesse? Né? Qual que seria, se você tivesse o poder para decidir, o que é que você decidiria? Você deixaria o Moraes no cargo, mas com a Lei Magnitsky no lombo dele, ou o Moraes fora do cargo sem a Magnitsky? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O Vinícius até deu uma terceira opção, ó, faltou uma outra alternativa. Com Magnitsky e fora do cargo, né? Essa seria uma terceira opção. Alexandre de Moraes fora do cargo e com a Magnitsky aí no lombo. Qual seria a decisão de vocês? Se você fosse um juiz acima do Alexandre de Moraes, estivesse julgando o Alexandre de Moraes e tivesse que tomar decisão, qual dessas decisões aqui você tomaria? Coloca aqui embaixo que eu quero ver. Vou fazer plantão para ver o seu comentário aqui embaixo. Então vamos lá, gente, dando início aqui com as informações. Logo de cara, ela, Marina Helena. Gente, esse comentário aqui da Marina Helena é um dos melhores que ela já fez até hoje. Deixa eu consertar aqui isso. Tá aqui, gente, tá? Bomba pra cima do Lula e do Lulinha. Isso aqui, gente, em pleno ano eleitoral, onde o Lula pretende se perpetuar no poder. Essa notícia aqui é terrível para o Lula, exposto aqui agora pela Marina Helena. Assistam que vocês vão entender o tamanho da bomba, vejam só.
Olha que coincidência. O presidente Lula teria feito uma transferência para o seu filho Lulinha de R$ 721.300 e o Lulinha teria feito transferências recorrentes, pago uma mesada de 10 mil a 50 mil reais, dependendo do mês, para Jonas Suassuna, que é, no final das contas, o valor total desses pagamentos, dessa mesada para Jonas Suassuna, gente, era de 700 mil reais. 700 mil reais, então, foram pagos para Jonas Suassuna, que é o dono no papel do sítio de Atibaia. Olha que coincidência da vida. Quer dizer, então, que o presidente Lula teria transferido nesse período 721 mil reais para o filho e o filho, Lulinha, teria transferido 700 mil reais em lotes de 10 mil a 50 mil de mesadas para Jonas Suassuna, que é o dono no papel do sítio de Atibaia. Você vê só. Por isso que essa quebra de sigilo do Lulinha, como bem disse Marcelo Rocha aqui ainda há pouco, ainda vai aparecer muita coisa. Aparecer muita coisa. Ó, só começou ali, a gente já vê pagamento de Lula pro filho, do filho pro dono no papel do sítio de Atibaia. Pois é, ainda vai tá trazendo, né, as memórias da Lava Jato aqui pra gente. Olha que... Agora tá explicado, né, gente? Por que os petistas, né, os cupinchas, os companheiros do Lula, né, partiram pra agressão, foi pra cima ali da oposição quando eles conseguiram quebrar, né, derrubar, quando eles conseguiram aprovar o requerimento com a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Será que eles queriam que essa notícia aqui não fosse exposta para o Brasil inteiro? Como eu gostaria, gente, tá? Que os petistas assistissem aqui esse vídeo. E aí, gente, vocês acham que é só uma coincidência? Não, Fabiana, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, eu já tinha até trazido essas informações aqui para vocês. Mas isso realmente aconteceu, gente, tá? Vazamentos aí na imprensa, né, da movimentação bancária, né, do Lulinha, do filho do Lula, qual eles tentaram evitar-se até os 49 do segundo tempo, mas não foi possível, porque o próprio André Mendonça foi lá e autorizou a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático do Lulinha. E as coisas estão sendo expostas. Agora, gente, coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que foi só uma coincidência, que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ou seja, o Lula, o chefe mor, tá? Né, transfere 721 mil reais pro Lulinha, mas é só coincidência. Aí o Lulinha transfere 700 mil reais pro dono no papel do sítio de Atibaia, que o sítio não é meu. O sítio não é meu, tá no meu nome? Não, se não tá no meu nome, essa não foi a justificativa do Lula. Na época, se não tá no meu nome, tem eu assinando, não, então não é meu, né? Mas, por que será que o Lulinha tá pagando mesada pro dono no papel, né, do sítio de Atibaia? Por que será, né, gente, tá? Provavelmente deve estar escrito aqui na nossa testa, né? Bando de trouxas, porque o Lula só deve pensar, o Lula e o Lulinha, né, devem pensar isso da população brasileira.